O meu nome é Isabela Matti, eu sou empreendedora, mãe, influenciadora digital e uma pessoa que está sempre antenada nas transformações do mundo. E aqui eu viajo pelo Brasil em busca de pessoas e iniciativas que estão fazendo hoje, mas pensando lá na frente. Quando a gente fala de Florianópolis, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as praias, a beleza natural. Mas já faz alguns anos que ela vem se destacando por outros motivos. A cidade se tornou um polo atrativo para negócios e vem assumindo o topo no ranking do Índice de Cidades Empreendedoras. E é exatamente para entender o porquê disso que eu estou aqui. E para começar, eu queria que o Marcos Rocha explicasse o que é uma cidade empreendedora. Oi, Isabela. Uma cidade empreendedora é uma cidade que trata bem quem quer empreender lá naquele local. Então, o principal aspecto é o aspecto humano, do capital social. Pessoas têm que ter as competências básicas para poder abrir o seu negócio, para administrar e por aí vai. Florianópolis, com todo o seu potencial dessa nova economia, da inovação, das startups, está fazendo um trabalho muito legal. Além disso, temos Curitiba, temos São Paulo com todo o seu potencial econômico e financeiro, temos Belo Horizonte, temos Recife e tantas outras cidades. Considerando fatores como infraestrutura, inovação, capital social, entre outros, a cidade vem se consolidando como uma cidade empreendedora. E para entender na prática como que funciona essa estruturação, eu vou conversar com a Yara. Ela é uma empreendedora que encontrou aqui o melhor lugar para viver e fazer negócios. Olá, tudo bem, Yara? Tudo ótimo. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. A gente escolheu um coworking para trabalhar por justamente ter uma dinâmica muito mais flexível, né? Tem dias que eu trabalho de casa, tem dias que eu venho trabalhar daqui e eu consigo fazer conexões com outros empreendedores, com outras pessoas. Então isso facilita muito e traz muito mais flexibilidade para o nosso jeito de trabalhar. A Flowy nasceu muito com o intuito de transformar o mercado de trabalho num ambiente em que eu consiga estar bem e performar bem, para poder trabalhar cada vez mais e atingir os objetivos tanto da empresa quanto de cada colaborador, né? Eu queria saber um pouco do processo. Eu sou fascinada pelo processo de empreender. Então, como que foi construir a Flowy? Então, a gente começou na metade do ano, no ano passado, com toda a pandemia, com tudo acontecendo, vendo que o mercado precisava mais disso. E a gente foi entendendo como é que estava o mundo do trabalho pós-pandemia, onde o bem-estar começou a chegar muito mais forte, saúde se fala muito mais, saúde mental, como é que eu equilibro saúde mental, saúde emocional do meu colaborador com tudo que está acontecendo. Eu acho que o ecossistema que Florianópolis cria para empreendedores ajuda muito a gente criar empresas aqui, desenvolver empresas aqui. Então tem muitos programas que acontecem aqui dentro, tem um ecossistema muito forte, tem o próprio Sebrae, tem Fapesc. A cidade respira esse mundo empreendedor e ajuda o empreendedor a estruturar a sua empresa e a conseguir entender como fazer de forma mais rápida para poder fazer a empresa virar mais rápido e realmente performar e trabalhar como empreendedor. E algo que eu tô assim, muito curiosa para saber é o que é felicidade interna bruta e como que você utiliza esse índice no seu trabalho? Ele começou no Butão, a ONU trouxe e mede o desenvolvimento dos países com isso e a gente aplica para as empresas. Então, qual é o nível de felicidade que as pessoas conseguem ter dentro daquela empresa? A aplicação ela é muito fácil, ela é um diagnóstico que a gente vai fazer uma aplicação online, um formulário online e pode ser para qualquer tamanho de empresa. A partir de 5 pessoas, a gente já consegue medir, já consegue olhar. E a gente junta com isso uma pesquisa de engajamento. Então eu olho como é que está a felicidade, ou como é que a empresa pode medir felicidade, ou ter felicidade, e o quanto os colaboradores estão engajados com isso. Isabela, essa é a Luísa, head de pessoas aqui do Impact Hub. Prazer, tudo bem? Prazer. A gente teve um crescimento acelerado de 2020 para cá. E o Impact Hub sempre foi uma empresa que prezou muito por uma cultura forte, por prezar pelas pessoas do nosso time, né? E aí, com esse crescimento, as estruturas vão se fazendo mais necessárias, né? E aí a gente contratou com eles a trilha de desenvolvimento de líderes, né? O diagnóstico organizacional para entender esses pontos principais. E aí, através do diagnóstico, a gente entendeu que a capacitação dos líderes, né? Trazer mais ferramentas para as lideranças fazerem os seus times melhores e tal, era um ponto-chave para a gente alcançar os objetivos. Foi muito esclarecedor e foi uma aula mesmo. Eu quero tentar aplicar tudo isso que vocês ensinaram e é muito interessante saber
o papel da cidade dentro da atividade empreendedora, né, de estimular o empreendedorismo. Então, muito obrigada por me receberem aqui. Eu não sei se vocês sabiam, mas Florianópolis foi apelidada de Ilha do Silício, em referência ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde estão empresas como Google, Apple, Facebook e outras gigantes da tecnologia. Eu tô agora, aqui na rodovia 401, que é a rodovia que liga o norte ao sul da ilha. E essa rodovia foi apelidada de Rota da Inovação, exatamente porque aqui estão as maiores empresas de tecnologia da região. Oi, Isabela, tudo bom? Chegou em Floripa? O estado hoje tem mais de 17 mil empresas de base tecnológicas. Então, você vai conhecer um pouco do nosso ecossistema e realmente Florianópolis tem muito a dizer sobre startups. E Alexandre, eu queria saber o que é uma startup e por que Florianópolis é tão atrativa para esse tipo de empresa? Bom, o início do nosso ecossistema, ele data ali do final dos anos 70, quando as entidades privadas, o governo e as instituições de ensino se uniram para pensar o desenvolvimento da cidade. Então foi desenvolvido um planejamento a longo prazo com o desenvolvimento de parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e todo um ambiente propício para o desenvolvimento das startups. Por exemplo, aqui em Florianópolis nasceu o primeiro parque tecnológico do Brasil, o Parque Tec Alpha. A primeira incubadora de base tecnológica do Brasil também é aqui de Florianópolis, o Celta. E, coincidentemente, a segunda incubadora de base tecnológica também é aqui de Florianópolis, que é o Midtech, que é uma incubadora desenvolvida pela CAT junto com o Sebrae Santa Catarina. E é pra lá mesmo que eu tô indo, pro Midtech. Eu quero conhecer de perto essa incubadora que foi considerada uma das melhores do mundo. Seja bem-vinda! Olá, Felipe. Muito obrigada. Vamos bater um papo? Bora, vamos lá! Felipe, eu queria que você me contasse um pouco da importância do papel do Midtech na sua vida e na sua empresa. Bom, Isa, a Metzer começou como startup incubada no Midtech em 2017. Foi um momento de bastante transição, assim, né? Então, era uma ideia validada, né? Uma startup que tinha ali um potencial de mercado, mas que estava ainda longe da sua maturidade, muitas incertezas. E ter vindo para o Midtech foi digamos assim, uma virada de chave enorme para a empresa, né? Que ela realmente virou uma empresa, posso dizer assim, que antes era muito mais um projeto. E aqui dentro ela ganhou vários aspectos de governança corporativa, da gente entender que isso no final do dia é uma empresa de fato, né? O Midtech tem uma história incrível de sucesso de startups. Hoje ele tem uma taxa de sobrevivência de mais de 90% das empresas que se inscrevem e fazem o programa. Isso é um absurdo, né? Simplesmente não existe outra incubadora de empresas no Brasil que tenha esse número. Tá, e para quem está assistindo e não está entendendo muito bem o que a gente está falando, o que é uma incubadora na prática? Me explica um pouco do que é uma incubadora, o que ela faz, né? Qual a importância dentro de uma empresa? Uma incubadora, ela é um espaço de desenvolvimento de negócios, certo? Ela é um espaço que vai promover conteúdo, conhecimento, networking, acesso a negócios, mentoria, consultoria, assessoria, ou seja, ela tem um pacote de serviços que dentro de uma metodologia faz com que a startup vá do ponto A ao ponto B. E por último, é uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, porque você vive no meio de inovação, numa das cidades mais empreendedoras do Brasil. Eu queria saber qual é a sua opinião e uma visão, pode ser uma visão mesmo, para o futuro. Isa, eu enxergo exponencialidade. O que eu quero dizer com isso? Você imagina que todo o valor que a humanidade gerou de 95 a 2015 foi o mesmo valor que ela gerou da segunda Revolução Industrial até 1995. Ou seja, em 20 anos, a humanidade produziu mais do que ela produziu em um século. Isso se deve por causa da internet. Só que a internet ela não é uma tecnologia em si mesma. Ela é uma combinação de várias tecnologias que durante meio século foram desenvolvidas até chegar em 1995 e a gente tem uma popularização dessa tecnologia. E essa popularização trouxe uma exponencialidade. O que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos é o acontecimento de novos agrupamentos tecnológicos, de novas combinações de tecnologias que vão gerar novas exponencialidades.
E, mais uma vez, eu podia aqui falar de várias tecnologias, de várias coisas que acontecem no mercado, robótica, drone, enfim, né, vários exemplos que já citamos aqui, mas que na prática a gente precisa ainda chegar numa combinação que gere essa nova dinâmica. Gente, que experiência maravilhosa, né? Me trouxe vários aprendizados. E uma coisa que me chamou muita atenção é como o ambiente favorece o surgimento e o desenvolvimento de pequenos negócios. Isso acaba impulsionando não só a geração de emprego, de renda, de ocupação, mas gera movimento na economia e prosperidade para o município. Então acaba se tornando um ciclo virtuoso mesmo. E eu estou muito, muito ansiosa para saber o que o Marcos tem a dizer sobre esse assunto. Todo esse movimento de empreendedorismo que hoje depende da inovação, e da inovação que a gente precisa compreender que precisa de tecnologia, mas não só TI, né? Tecnologia que vem do celular, do computador e tudo mais. A gente precisa entender que tecnologia é tecido, tecnologia é material, tecnologia é processo de negócio. Então, uma cidade empreendedora é uma cidade que gera esse ecossistema de empreendedorismo inovador, onde as empresas, obviamente, estão sempre buscando coisas novas e inovadoras, como o termo diz. Também a iniciativa pública busca inovar nos seus processos, nas suas práticas, e com isso facilita a abertura de novos negócios e facilita a operação desses negócios. E também há academias, universidades que não só ajudam a criar novos produtos, novos serviços, mas também capacitam as pessoas que vão trabalhar na economia da região. E aí existe todo um círculo virtuoso que se cria, ou seja, uma coisa positiva vai levando a outra e a outra e a outra, e com isso a gente precisa criar políticas públicas na cidade para que esse ecossistema de empreendedorismo inovador prospere, para que essas coisas legais que a gente está falando, elas aconteçam por um longo período de tempo. E de imaginar que Florianópolis é apenas uma de várias cidades brasileiras que têm esse perfil. Existem centenas de outras que inspiram iniciativas empreendedoras e que estão apostando nesse potencial como estratégia para o futuro. Niterói, por exemplo, tem se destacado na aplicação de políticas públicas voltadas para empreendedorismo e gestão. Recife, assim como Florianópolis, se transformou num dos maiores polos de desenvolvimento tecnológico e inovação de toda a América Latina. E Curitiba, além de estar sempre nos rankings de cidades empreendedoras, é também uma referência em infraestrutura e urbanismo. E cada qual com suas características e pontos fortes, o nosso país possui inúmeras cidades, de norte a sul, de leste a oeste, que estão apostando no fomento da atividade empreendedora como forma de delinear caminhos mais prósperos para o futuro. E esse futuro é um que eu estou muito interessada de vivenciar.